Eu vou utilizar o Supersoft Faber-Castell, o 806, para gerar esses efeitos de manchas, tá? Bem desfocadas, já bem em degradê. Eu não faço um efeito meio contornado, com aquele traço duro, não. E com o peso da mão, eu faço manchas mais escuras, tirando o peso da mão, mais de leve, eu faço manchas mais claras, para trabalhar já essas bases, esses nuances de sombra, para caracterizar um pouco mais de profundidade da mancha. Você viu ali que eu vou formando o desenho das manchas em si, através da aplicação das cores, no caso da cor, do 806 Supersoft Faber-Castell. Porém, quando eu quero uma cor um pouco mais suave, eu peso menos a mão, faço com mais leveza. Quando eu quero uma cor mais presente, mais intensa, eu faço um pouco mais de força, né, pesando um pouco mais a mão, trabalhando mais camada, tentando meio que desenhar as formas das manchas de uma maneira que elas fiquem já em degradê. Nada muito marcado, nada muito definido, para não ficar aquele efeito mais, sabe, sobrecarregado de cor, assim como eu expliquei anteriormente. Vou aplicar também camadas do lápis de cor preto, para intensificar mais ainda a sombra, esse efeito de profundidade que tem na cor, para gerar contraste. Eu vou ter efeitos mais claros de cores, mas também camadas mais escuras. E essa diferença entre as cores escuras e claras que vai passar a sensação de contraste. Não necessariamente eu passo o lápis de cor preto em tudo, que eu utilizei o lápis de cor 806 da Supersoft, que é como se fosse um tom de marrom escuro. Não precisa passar em toda a região, não. Aqui eu só quero apenas aplicar aquela camada do lápis de cor preto que vai dar a sensação de mais sombra, na região mais escura, já puxando o degradê, para ter aquela transição do escuro para o claro, fazendo com que essa transição fique suave, terminando bem, mas, vamos dizer assim, de uma maneira diluída, sabe? Nada muito definido, marcado, não. A passagem precisa ficar natural. Mas mesmo assim eu também preciso que esse tom fique presente para que dê uma sensação a mais ali de sombra, que esse contraste fique mais realista. Com lápis de cor preto, com a ponta bem fininha, eu já puxo alguns efeitos bem estreitos da cor ali, mas sempre tentando fazer em degradê. Por mais que a mancha seja estreita e fina e bem precisa, eu puxo ela de maneira que ela fique levemente suave em suas bordas, tá? Depois eu torno a voltar com o 806 da Supersoft. O 806, no caso aqui, faz parte daqueles 12 tons de pele da caixinha. Eu vou meio que aplicando um pouco mais de efeito, retocando alguns locais que eu vejo que há necessidade, alternando com o lápis de cor preto para aplicar mais sombra. Todo esse desenho foi feito 100% com técnica mista do giz pastel seco e lápis de cor. Só essa parte do mel que foi feita com lápis de cor e eu resolvi gravar para trazer um pouco do processo para você. Vou usar agora um pouco do lápis de cor vermelho, trabalhando por cima de onde eu utilizei o preto, aquele 806 antes, não me importando tanto com a região em si não, só observando onde eu percebo ali, onde eu sinto que o tom vermelho está presente. Seguido também do lápis de cor sanguíneo, vermelho e sanguíneo, passando meio que aquela sensação de transparência por efeito ali do líquido escorrendo. Eu vou utilizar o 786 Supersoft Faber-Castell, que é um tom de ocre um pouco mais frio, não é tão saturada a cor. Ele é como se fosse uma mescla ali do ocre, com um pouco do marrom, levemente acinzentado, sabe? Não é tão puxado para o ocre assim não. Suavizando também um pouco do efeito ali da passagem de uma cor para outra. Utilizei o lápis de cor cinza padrão, aquele cinza comum mesmo, para fazer alguns efeitos mais estreitos, porque eu percebo que há o tom cinza aqui. Seguido do lápis de cor branco, para clarear algumas regiões que eu percebo que tem mais brilho. Depois, se eu ver que há necessidade, eu volto com a borracha elétrica ou alguma borracha para apagar e aplicar novamente o lápis branco por cima. Aí sim que eu vou utilizar o ocre, aí eu utilizo o ocre para saturar mais os efeitos do mel, né, para dar aquela sensação da cor do mel. Aí você pode se perguntar, mas se caso eu quiser caracterizar as cores da água, aí você vai mudar a cor, né? Pode ser que não seja tão puxada para o tom ocre. Ah, mas eu tenho outro tipo de líquido escorrendo na pele, que é mais amarelado, que é mais puxado para um vermelho. Aí você vai de acordo com a referência, observando manchas, interpretando em forma das cores em si, né, associando o que está na foto, não a realidade em si, trabalhando mais a sua percepção. Você notou que eu passei borracha elétrica, onde eu apaguei com a borracha elétrica, eu torno a voltar com lápis de cor branco, passo um pouco do ocre também, volto de vez em quando com sanguíneo, com um pouco do preto ou aquele 806, para retocar o que já ficou legal, e esses retoques servem para aprimorar mais o contraste das cores, para ficar algo mais harmônico, combinando entre si. Aonde eu utilizei a borracha elétrica ali para apagar um pouco mais, onde já estava no branco do papel, eu utilizo agora o lápis de cor branco para intensificar mais o efeito do brilho.
eu optei por não utilizar a borracha elétrica aqui juntamente depois com a caneta Posca ou gel. Eu preferi usar a borracha elétrica e depois utilizar lápis de cor branco, porque na minha opinião fica mais natural, eu acho melhor, tá bom? Espero que você tenha curtido esse breve vídeo, um vídeo mais assim demonstrativo, explicativo sobre misturas de cores, contraste, efeitos de transparência, de líquido, no caso aqui do mel escorrendo. Espero você no próximo vídeo, abração e até logo mais. Valeu!